pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção aqui das atividades que eu deixei na aula passada, sobre frase, oração e período, ok? Então, vamos lá aos exercícios. Olha só. Atribua o conceito de frase, oração ou período nos espaços a seguir, levando em consideração o discurso por elas apresentados. Então, olha só, letra A. Nossa, que dia belo! Primeira coisa, para ser frase, eu tenho que entender o enunciado. Isso tem que fazer sentido, tá? Se eu entendo, nossa, que dia belo, dá para entender? Dá, certo? Então, é frase, certo? Aí nós vamos olhar se tem verbo aqui. Se não tiver verbo e eu conseguir entender, ela é uma frase nominal, ok? É uma frase que não tem verbo. Olha a outra. Preciso revelar-lhe um grande segredo. Aqui, ó, preciso revelar-lhe é uma locução verbal. É uma locução verbal. Por quê, ó? Preciso revelar-lhe. Essa expressão tem sentido de um verbo só, um verbo conjugado e um verbo no infinitivo, tá? Esses dois verbos juntos aqui, ele tem valor de um só, então eu chamo de locução verbal, certo? Então aqui eu tenho um verbo, preciso revelar-lhe um grande segredo, dá para entender? Dá, beleza, é frase. Tem verbo? Tem verbo, então é oração, ok? Olha aqui agora, ó. Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. Ó, tem sentido? Tem sentido, então é frase. É frase, mas agora nós vamos ver se eu posso colocar frase, oração ou período. Eu tenho um verbo aqui e um aqui, ó. Eu tenho dois verbos, então deixa de ser oração, porque oração é quando eu tenho um único verbo. Então, deixa de ser oração e passa a ser período, ok? E agora, José? Ó, dá para entender, só que não tem verbo. Não tem verbo, então é só frase, ok? Durante a viagem, visitamos lindos lugares. Faz sentido, tem um verbo só, então é oração. Se não tivesse verbo, seria só frase, ok? Ó, não me peças para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. Olha quantos verbos eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3. Do verbo pedir, do verbo perdoar, do verbo estar. Como eu tenho três períodos, como eu tenho três verbos, eu vou ter aqui três orações. Cada verbo que eu tiver é uma oração. Então, aqui eu tenho três orações. Então, sendo assim, eu tenho um período composto. Então, eu tenho período, ok? Então, vamos lá. Número 2. Aponte a alternativa cuja frase não seja oração. Para não ser oração, eu não posso ter verbo aqui, ok? Ó, o mal com bem se paga. Eu tenho um verbo. Então, essa não é a alternativa correta. Devagar, travessia de pedestres. Ó, devagar, travessia de pedestres. Travessia é o nome que se dá ao local onde se passam os pedestres. Então, não é atravesse, não é atravessamos. Travessia é o local onde os pedestres passam. Então, é substantivo. E devagar é a maneira como a pessoa deve passar no local. Então, é um advérbio de modo, Então, aqui eu tenho uma frase, eu consigo entender, não tenho verbo, portanto, não é oração. Então, é essa aqui que você vai marcar. Olha, vamos analisar a letra C. Paulo deu gargalhadas. Deu é verbo. Então, essa é oração. Olha a D. Olhe como o céu está azul. Então, eu tenho um verbo aqui, um verbo de ligação aqui, professora. Por que é verbo de ligação? Porque esse verbo aqui, ó, ele serve para ligar essa qualidade ao sujeito, que no caso aqui é a palavra céu. Então, aqui é um verbo de ligação, mas é verbo.
Então, aqui é oração, aqui também e aqui não. Então, você vai marcar a letra B, ok? Agora aqui, o número 4, você vai fazer de acordo com cada um vai fazer o seu. Uma frase nominal. Aqui você vai escrever uma frase que tenha sentido e que não tenha verbo. Não pode ter verbo. Aqui você vai escrever uma frase que tenha sentido e que tenha verbo. Aí ela vira frase verbal. A frase verbal também é oração. Então, se você quiser repetir o que você colocou aqui, você pode colocar aqui. Dá na mesma. Certo? Posso pôr diferente? Pode. Um período simples. O que é um período simples? É um período composto de uma só oração. Então, o que vai acontecer? O que você colocar aqui, ó, você pode repetir aqui. Porque uma oração não é um período simples. Só tem uma oração, só tem um verbo, é um período simples. Então, você pode repetir aqui. O que você colocar aqui, você pode repetir aqui, você pode repetir aqui. Professor, eu quero colocar diferente. Beleza. Só que aqui, ó, pode ter uma só oração, ou seja, um só verbo. Aqui também um só verbo e aqui também. Certo? Um período composto. Aqui você vai colocar um enunciado que tenha mais de um verbo. Tá vendo? Esse aqui, ó, ele tem mais de um verbo. Você só não vai colocar, não vale repetir nenhuma dessas aqui embaixo, tá, pessoal? Você que vai escrever o seu. E o número 5, ó. Circule os verbos do período abaixo e escreva quantas orações há nele. Você circulou os verbos, ó, aqui, são os mesmos, pessoal, tá? Mas não é porque são os mesmos que eu não vou contar. Tem 1, 2, 3, 4... né? Tem 4 verbos, portanto, nesse período eu tenho 4 orações, ok? Façam a correção aí para mim, tira foto, envia foto da atividade já corrigida e envia para mim, ok? Beijo, até mais, tchau.